JavaScript é uma das principais tecnologias que qualquer desenvolvedor deve saber hoje para se destacar no mercado de trabalho pelas inúmeras funcionalidades que ele oferece para sites que você faça, para aplicativos, para sistemas, tanto no front-end quanto também no back-end. E hoje, nesse vídeo aqui, você vai entender de uma vez por todas JavaScript. Vou estar te mostrando aqui um JavaScript descomplicado, no qual eu tenho certeza que se você sair daqui desse vídeo com alguma dúvida sobre como desenvolver qualquer tipo de projeto, claro, não mais avançados, mas aquele tipo de projeto de portfólio que você se interessa, você pode estar me cobrando aqui, tá ok? Então, vamos para a tela aqui do computador. O que é o JavaScript? Gente, o JavaScript é uma linguagem de programação responsável por toda a parte lógica de um site, de um aplicativo, de um sistema, tá bom? É pelo JavaScript que a gente faz interações com o usuário, que a gente capta informações, capta dados, entendeu? Que a gente faz comunicações entre servidores, que a gente faz muitas coisas utilizando JavaScript, tá? A parte lógica de site em si. HTML e CSS não é linguagem de programação. O JavaScript, sim, já passa a ser uma linguagem de programação, tá bom? Exemplos de JavaScript numa aplicação. Por exemplo, numa calculadora, o JavaScript é responsável por fazer o cálculo, por estar pegando o número da pessoa, aliás, por estar pegando o número que a pessoa está inserindo na tela e realizando o cálculo, a lógica, né? Então, é muito importante o uso de JavaScript para a gente fazer coisas de fato interessantes, não estáticas, como se fosse um PDF num site, mas sim de fato uma aplicação lógica e inteligente. Com JavaScript também a gente pode fazer conversores de moeda, é a parte lógica. Quando eu clicar em um determinado botão dentro do meu site, vai acontecer determinada coisa, tudo através do JavaScript, que realiza integrações, que realiza interações por meio do browser, por meio do navegador. Beleza, aqui no meu VS Code eu já abri a pasta aqui JavaScript, tá bom? Gente, JavaScript roda no navegador, então a gente precisa de um HTML por enquanto para estar verificando todas as alterações dele no navegador, ok? Então vou estar criando aqui o index.html, que vocês já sabem o que é, a gente tem bastante vídeo disso aqui no canal, tá bom? Vou estar criando aqui também uma pasta chamada scripts. Essa pasta chamada script é na qual a gente vai colocar o nosso JavaScript dentro. E aqui dentro da pasta eu vou criar um arquivo chamado app.js. E tá perfeito, ok? Aqui vou estar criando a minha estrutura HTML normal, tá? Então, exclamação e Enter, já vai criar toda essa estrutura aqui, que também aqui no canal a gente tem um vídeo explicando sobre. E a gente já vai conseguir estar linkando o nosso JavaScript nesse HTML. Como eu falei, o JavaScript é uma linguagem de programação que roda no browser, roda no navegador. Então, utilizando HTML e JavaScript puro, eu preciso estar fazendo esse sync, preciso estar sincronizando o nosso JavaScript com o nosso HTML também, tá? Então, como o JavaScript precisa ser rodado no nosso body, no nosso corpo do nosso HTML, por questões de sincronia, né? Ele precisa ser carregado por último do que a nossa própria tela. A nossa tela inteira, o nosso body inteiro precisa ser carregado para aí sim o JavaScript ser carregado por último. Eu não posso deixar o JavaScript ser carregado e depois o body. E mais lá para frente vocês vão entender o porquê isso. Então aqui dentro de body, especificamente na última linha, né, antes de fechar a tag de body, eu venho com a tag script, passo o atributo src nela, e aqui no src eu vou colocar a rota no qual está meu arquivo app.js. Então, ponto barra script e app.js e fecho a tag script. Excelente. Já posso dar um live server aqui, se você tem essa extensão instalada, live server. Ela é para que o nosso HTML abra num servidor no qual eu não preciso ficar atualizando a página todas as vezes. Só de salvar aqui no VS Code ele já envia um comando
para o nosso servidor para atualizar a página automaticamente. Tá? Então, para instalar, caso você não tenha, vir em Extensions e pesquisar Live Server aqui. Tá? Tá dando um erro aqui, ó. Live Server. Só vocês pesquisarem essa extensão e vocês vão achar ela tranquilamente. Tá? Então, vou clicar aqui com o botão direito no HTML e Open with Live Server. Ok? Meu vídeo mais recente do canal. Beleza, tá aqui o nosso HTML. Como que eu vou saber que o meu JavaScript carregou nesse HTML aqui? Aqui no JavaScript existe um método chamado console. Esse console, basicamente, é o próprio console do navegador, tá? E nesse método chamado console, eu posso colocar vários tipos de coisas para ser exibido no meu console, como, por exemplo, uma mensagem de erro e também o mais utilizado, que é um relatório, que em inglês é log, tá? Então eu vou chamar esse log aqui no meu console para eu estar conseguindo ver se foi carregado corretamente o meu JavaScript lá no Google Chrome, tá? Eu vou estar vindo aqui e vou estar colocando o console e ponto. Esse ponto aqui eu vou conseguir colocar o que eu quero exibir no meu console. No caso que eu quero exibir aqui é um log, é um relatório. E esse relatório, ele vai me retornar alguma mensagem que eu queira estar passando no meu console do navegador. E como é um método, todo método JavaScript, a gente passa parênteses nele para estar atribuindo um determinado valor para ser exibido neste método, para ser renderizado nesse método. O valor que eu quero estar passando aqui é uma string, é uma palavra. Uma string no JavaScript é basicamente uma palavra, é como se fosse uma frase, é um caractere, tá bom? Então, toda vez que eu for escrever uma string, uma frase, um caractere, eu preciso usar aspas. A mesma coisa não acontece com variáveis e nem com números, claro, no contexto do console.log. Dentro de variáveis, a gente vai ter que atribuir também as strings e números, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Aqui no console.log, então, toda vez que eu quiser escrever alguma coisa, eu preciso estar utilizando palavras, strings, tá? E também posso estar exibindo variáveis aqui, sem precisar de strings, que a gente vai ver isso mais para frente, o que são variáveis. Então, vou estar vindo aqui no meu navegador e abrindo o console dele, né, botão direito do mouse, inspecionar e console. Aqui é o console do nosso navegador. Todo navegador tem um console, tá? Então, console.log, aqui dentro de parênteses eu vou escrever uma string, né, uma palavra, dentro de aspas, escrito: o JavaScript foi sincronizado corretamente. Salvo aqui e vamos lá verificar. O JavaScript foi sincronizado corretamente. Está funcionando, o nosso JavaScript está corretamente sincronizado com o nosso HTML. Beleza, vamos voltar aqui para o Notion. E eu vou até estar substituindo aqui, porque a gente viu primeiro que são strings e numbers, tá? Strings, recapitulando, são frases assim. Por exemplo, se eu escrever isso aqui solto, ó, o JavaScript, o nosso JavaScript, ó, aqui, esse texto aqui já fica vermelho. Isso aqui é mensagem de erro. Tanto que se eu salvar aqui e for lá no console, ó, vai dar erro. Já dá erro, não aparece nada. Por quê? Porque isso aqui não é uma string. Uma string precisa estar dentro de aspas para ser exibida. Tá? Salvei aqui, ó. Foi o JavaScript. E um number, gente, é um número. É normal, um número. Se eu vier aqui e colocar 10 e salvar, ó, já ficou aqui 10. Então, assim, string e number. É muito importante vocês estarem entendendo o que é cada uma das coisas. Um number pode ser uma string também? Pode, ó. Posso colocar esse 10 dentro de parênteses. Dentro de aspas, perdão. Quando eu salvo, ó, já até mudou de cor. Como ele é uma string, ele ficou branquinho, né? E quando era number, ele ficava azul. Então, eu posso estar vindo aqui e estar atribuindo um valor lógico já. Então, por exemplo, 10 mais 10 no console.log e salvar, ó, o que vai acontecer? Já vai fazer a soma. Se eu colocar 10 vezes, né, que é o asterisco 10, já vai me retornar 100 aqui. Então, assim,
eu já consigo muito bem tá realizando coisas lógicas no JavaScript para serem exibidas aqui no meu console. Tem outro método muito legalzinho aqui no JavaScript, que é o alert. Então, alert, método, sempre uso parênteses, e vou colocar aqui uma string nele. Vou colocar aqui, isso é um alert, e salvo aqui. Quando eu salvo aqui, vai aparecer para mim um alert na tela. Quem nunca abriu um site e teve um alert desse? É assim que se faz um alert utilizando JavaScript. E tem também o prompt, um outro método. Ó. Prompt. Isso é um prompt. Vou fazer uma pergunta. Sim. Um prompt já abre um input para a gente estar escrevendo algo. Sim, isto é um prompt. A única diferença é que essa resposta que a gente dá não é armazenada em lugar nenhum. Mas agora a gente vai ver o que é responsável por estar armazenando informações. Aqui no Notion está escrito o que são variáveis. Variáveis são armazenadoras de valores, ok? Dentro de uma variável, eu posso armazenar qualquer tipo de valor. Vamos lá no código para vocês entenderem melhor. Uma variável é para armazenar valores. Lembra do console.log, que se eu digitar aqui, por exemplo, meu nome é Alexandre, e salvar, vai exibir aqui no console.log exatamente essa frase, meu nome é Alexandre. Se eu não quiser passar essa string aqui no console.log e quiser estar dando um ID para essa string, para ela ser armazenada dentro desse ID, é aí que entra a variável. Se eu vier aqui, por exemplo, e digitar let, toda variável deve começar com let. Tá? Toda vez que você for escrever uma variável, uma armazenadora de valor, você deve começar com let. Let e o nome da variável. O nome da variável já não precisa ser uma string, já pode ser uma palavra solta. Então, let nome. Só que eu não posso também estar dando espaço. Let nome completo. Não posso, que já vai dar erro. Ou eu tenho que separar por underline nome completo, ou eu uso camel case, tá? Que é nome e aqui completo. Sempre começa em minúsculo e a segunda palavra é em maiúsculo. É assim que é meu favorito, em camel case, tá? Então, let nome completo e igual para atribuir um valor a essa variável. Então, let nome completo é igual a... Aí eu coloco uma string aqui, que vai ser Alexandre Sainz. E salvei. Para eu exibir isso aqui no meu console.log, eu não preciso mais passar string com o meu nome. É só eu exibir diretamente a variável. Então, nome completo. Console.log, entre parênteses, nome completo. Quando eu venho aqui, já está aparecendo o valor que eu atribuí à minha variável. Ou seja, a gente conseguiu armazenar um valor, uma string, no caso meu nome, dentro de uma variável chamada nome completo. Sensacional, tá? E eu posso fazer um negócio muito interessante aqui também. Por exemplo, posso estar criando aqui uma outra variável chamada primeiro número, que vai receber aqui, por exemplo, 15. E aqui exibir esse primeiro número no console.log e salvar. Vai ser exibido para mim o 15. Ótimo. Vamos melhorar isso aqui. Posso criar aqui uma outra variável chamada segundo número, que vai receber aqui 30 e salvá-la. E olha que interessante, eu posso pegar o primeiro número e multiplicar com o segundo número e salvar. Olha que legal, já vai me retornar a soma dessas duas variáveis que tem esses valores de números dentro delas. E olha que mais interessante ainda, posso criar uma outra variável chamada resultado soma, que vai receber aqui o primeiro número, ou seja, posso criar uma variável que armazene outras variáveis dentro. Então, resultado soma é igual a primeiro número multiplicado pelo segundo número.
e está colocando aqui no console.log somente o resultado da soma e salvar, que vai ser exibido aqui para mim também perfeitamente. Ok? Então posso estar mudando aqui também, ó. Por exemplo, posso colocar aqui 85 e aqui 46. Salvar. Ó, o cálculo também foi feito perfeitamente sem problema nenhum. Esse é o poder que tem as variáveis, de estar armazenando valores. Lembra do prompt? Olha que interessante. Posso colocar aqui prompt, qual seu nome? Salvar e vai estar aqui qual é o seu nome? Alexandre. Para onde vai o que eu digitei aqui? Simples. Como as variáveis são armazenadoras de valor, eu vou armazenar esse prompt dentro de uma variável. Então vou colocar aqui, ó, antes do prompt, let nome igual a prompt qual é o seu nome. E aqui no console.log eu vou exibir o meu nome. Salvo aqui e ó, qual é o seu nome? Alexandre Sainz. Funcionou. Atualizo aqui. Qual é o seu nome? Gabriel Fonseca. Gabriel, se você tem esse nome aqui, parabéns, você acabou de ganhar acesso à Next Academy. O primeiro Gabriel Fonseca que me chamar no Instagram vai ganhar acesso vitalício à Next Academy gratuitamente, só por eu ter chamado por esse nome aqui. Salvei aqui, Gabriel Fonseca. Tá beleza? Excelente. O que acontece? Eu vou estar agora apagando aqui para vocês entenderem melhor o que a gente vai estar fazendo. E aí, gente? Tá conseguindo entender o que são variáveis? Se você ainda não está conseguindo entender muito bem, volta um pouquinho no vídeo que eu tenho certeza que está muito bem explicativo esse vídeo aqui e o que são as variáveis em si. Se você entendeu, vamos continuar aqui comigo. Ok, aprendemos isso aqui. Agora vamos ver o que são arrays e o que são objetos, tá bom? Mas antes de mostrar o que são arrays e objetos, quero mostrar um negócio muito legal aqui para vocês, que tem a ver com esse próximo tópico aqui, que é a manipulação de DOM, tá? O que é DOM? DOM é o document. Helicóptero. DOM é o document, ou seja, o nosso HTML aqui. Tá vendo que o title é document, doctype HTML, ou seja, o HTML em si é o nome da linguagem de marcação e não o nome disso aqui, tá? O nome disso aqui é document. E aqui quando eu chamo, sempre que eu chamo o document, eu estou chamando o HTML. E eu posso passar o método nele. Isso aqui é um método que eu posso fazer diversas coisas, como por exemplo, escrever no HTML. Então eu posso passar aqui um document.write, que é escrever, ou seja, eu posso escrever no HTML pelo JavaScript. Então, como é um método, parênteses e aspas, e colocar aqui, olá, isso é um uso de document.write. Salvei aqui, ó. Já apareceu no nosso HTML. Posso colocar ainda tag aqui, ó. Então, vou colocar aqui um H1 e aqui fechar esse H1. Salvei, ó. Olá, isso é um uso de document.write. Excelente, ou seja, aquelas somas que a gente fez e tal, a gente pode tudo exibir dessa maneira aqui, tá? Só do mesmo jeito colocar aqui o nome da variável, tá? Que vai exibir da mesma maneira. Agora vamos ver sobre array e objeto. Vocês entenderam, gente, que, por exemplo, que let fruta pode receber apenas uma frase, uma string. Por exemplo, banana. Salvo aqui. Opa, não estou exibindo nada. Vou exibir aqui no document.write. Vocês entenderam que dá para exibir somente um elemento. Posso separar esse elemento aqui, né, essa string, em uma frase só, mas várias frutas. Maçã, pera, tomate. Salvar. E vai estar aqui, banana, maçã, pera, tomate. Está aparecendo no nosso HTML. Mas tem um erro. E se eu quiser criar um grupo de frutas? Não somente uma variável que armazene uma fruta
ou que armazene uma frase. Mas, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa e eu quero escrever todas as peças de sapatos que contém nessa loja de roupa. Mas eu quero que essas peças de sapato façam parte de uma variável só, que são sapatos. E dentro de sapatos, eu quero ter vários sapatos. E eu quero ter controle sobre cada sapato de forma individual, mesmo que ele esteja dentro de uma variável só. Isso existe e isso se chama array aqui no JavaScript. Essa forma que a gente escreve variáveis aqui no JavaScript é a forma normal de se escrever. Mas existe array. Array é quando eu coloco múltiplos elementos dentro de uma variável. Então, por exemplo, variável frutas é igual a... E aqui eu coloco o colchete, que é o sinal de array. Sempre que vocês verem colchete, é porque está sendo referido a um array, tá? Então aqui vou colocar, por exemplo, vou abrir aspas e colocar banana. Vou dar uma vírgula aqui. Ó, eu não estou dando vírgula dentro das aspas aqui, como se fosse a mesma frase. Eu estou, de fato, separando os elementos. Então, vírgula, outra aspas. Maçã, outra vírgula e aspas. Morango, vírgula e aspas. Tomate. Salvo aqui e posso puxar o console.log frutas. Vem inspecionar. Olha a diferença que já vai ter. Vai me dizer que é um array que tem 4 elementos dentro. Quando eu aperto aqui, ele mostra os elementos que estão dentro desse array aqui. Tá bom? E vamos supor que eu queira estar pegando somente a maçã. Vocês estão vendo que um array não começa com 0. Aliás, perdão, ele não começa com 1. O primeiro número de um array é 0. Então, se eu quiser pegar a maçã, eu tenho que usar como referência, como identificador, como ID, o 1. Isso aqui a gente chama de índice. Tá? O índice do array na qual se encontra a maçã é o 1. Tá? Então eu venho aqui, frutas, coloco as colchetes aqui e coloco 1. Assim eu vou ter acesso somente à maçã. Está aparecendo para mim somente a maçã. Tá? E se eu exibir isso aqui no document.write, também vai exibir, ó, maçã. Tá aparecendo aqui. Mas e se eu quiser exibir todas as frutas? O que vai acontecer? Também vai funcionar, tá? Então é excelente esse tipo aqui de abordagem para a gente estar criando diversas coisas. Posso estar colocando, gente, além de strings, números também, ó, 10, 15, 20, 30... vai ser exibido aqui. Então, é muito legal isso aqui, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo me aprofundando somente em array. Método push, join, splice, split. Tem vários métodos de array. Por exemplo, como que eu faço para criar exemplo. Voltei aqui para as frutas. Como que eu faço para estar pegando, ó, let novas frutas, que vai ser igual a frutas, vou pegar esse array, ó, novas frutas, vai pegar frutas, ponto push. O push, ele vai adicionar elementos novos a esse array frutas. Então, por exemplo, vou pegar aqui gerimum, pegar aqui um array. Gerimum e jabuticaba e mamão. Push é um método e eu quero que esse método push receba esse array aqui que vai estar puxando, vai estar levando esses elementos novos para o array frutas. Quando eu salvo aqui, ó, já exibiu aqui os arrays novos. Quando eu venho aqui no console.log, para estar mostrando, console.log, ó, banana, maçã, morango, tomate e o 4, gerimum, jabuticaba e mamão. Estou empurrando um outro array aqui para dentro. Mas também posso estar puxando
somente os elementos individualmente. Dessa maneira aqui. Aí vai contar 7 elementos, ó. Banana, maçã, morango, tomate, gerimum, jabuticaba, mamão. Tô adicionando elementos novos a um array. Gente, se não ficou claro, novamente, e volte um pouco o vídeo. Mas se vocês quiserem, fale aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo todo somente sobre array, para vocês entenderem tudo isso aqui de maneira melhor, tá? Então array vocês já entenderam. Agora vamos para os objetos. Enquanto os arrays são para colocar grupos de coisas, grupos de elementos dentro de uma variável, os objetos são para definir características sobre alguma coisa. Por exemplo, já vamos ver na prática, gente. Vamos pegar aqui uma variável carro. Let carro é igual a... E aqui vou colocar, ao invés de colocar somente aspas ou sinal de colchete, que é um array, eu vou colocar chaves. Tudo que tiver chaves dentro de JavaScript, a gente está falando de objetos, tá? E vou apertar aqui Enter para estar abrindo esse objeto carro aqui, tá? E eu vou conseguir colocar parâmetros dentro desse objeto. Que parâmetro eu vou colocar aqui no objeto de carro? Por exemplo, eu vou colocar aqui modelo. E eu posso dar um valor a esse modelo aqui. 2 pontos. E vou colocar aqui, por exemplo, uma string. A resposta de cada parâmetro já é uma string ou number, ok? Modelo skyline. Vírgula. Vou colocar aqui marca do carro. Eu sempre separo os parâmetros com vírgula, tá? Marca Nissan, vírgula. Ano. Ano já é um número, então posso colocar fora de string. 1900. 2023, nem sei se existe. E valor do carro. 350 mil. Salvo aqui. Já vou puxar no console.log o carro. Olha o que aparece aqui pra gente. Vai aparecer aqui pra gente objeto e o objeto em si. Tá? O ano, a marca, o modelo, o valor. Tá? Vamos supor que eu queira estar pegando só o modelo do carro. Aí eu vou percorrer esse objeto. Como que eu percorro um objeto? Chamando ele, colocando ponto. E já vai aparecer todos os elementos aqui, ó. A propriedade modelo. Salvo aqui. Ó, vai vir o Skyline. Gente, muito interessante isso aqui de objetos. É dessa maneira que muitas empresas organizam, por exemplo, estoques. Se você pegar aqui, por exemplo, da fit.com.br. Se a gente pegar aqui a da Fit, por exemplo, cara, você vai ver que cada marca que está aqui é um array. Então tem o array Nike. Dentro do array Nike tem isso aqui tudo, ó. Mas Alexandre, como que tem foto? Como que tem nome, o preço? Simplesmente a gente acabou de ver isso aqui. Array de objetos. A gente criou um array de números e de textos. A gente agora criou objetos com várias características sobre um carro. A gente pode juntar esses dois. A gente pode criar um array com vários elementos de alguma coisa, né? Então, por exemplo, let sapatos é igual a array, tá? E vou criar aqui um objeto. Vou colocar aqui, por exemplo, sapato Jordan, o valor R$1.000 e foto, eu posso colocar a rota de uma imagem. Ponto barra, vamos supor, tá? E eu posso separar aqui esse elemento de array e tá puxando um outro objeto aqui dentro, sabe? E tá seguindo dessa maneira aqui, por exemplo, force. Aí de novo aqui, exemplo All Star. E posso estar colocando aqui, por exemplo, sapatos.
que vai exibir para mim ó, um array com 3 elementos dentro. Esses 3 elementos são 3 objetos. Então, sapato 1, sapato 2, e eu posso exibir isso aqui tudo no meu HTML. Só que, para eu exibir esse array de objetos aqui, olha o que acontece. Document.write sapatos. Objeto, 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 objeto. Mas existe uma coisa aqui no JavaScript chamada map. O map, ele vai mapear um array de objetos. Ele só é usado em array de objetos, tá? Então, eu posso pegar um array de objetos e exibir todos os itens que estão escritos dentro dele. Eu não consigo estar exibindo dessa maneira aqui, que aparece aqui, objeto, objeto, objeto. Eu tenho que percorrer esses objetos. Mas, por exemplo, se eu vier aqui, sapatos, e como isso aqui é um array, tá pegando esse primeiro índice aqui do Jordan, colocar aqui um 0 e salvar, vai retornar que é um objeto ainda. Então, eu só posso pegar aqui, por exemplo, sapatos, índice de 0 para pegar o Jordan e percorrer esse objeto aqui, vou pegar sapato. Então, ponto, sapato. Aí ele me traz. Eu quero exibir tudo, sabe? Eu quero exibir todos ao mesmo tempo aqui. Só de colocar aqui sapatos.sapato, ele já me retorne todos. Por enquanto tá dando indefinido aqui, tá? Então, para eu fazer isso aqui, eu vou ter que pegar o sapatos.map. Vou ter que mapear. O que é mapear? Vamos supor que eu tenho uma bolsa. Uma bolsa é como se fosse um grande array. Tem vários elementos dentro da bolsa, vários itens. Quando eu vou mapear, eu vou tirar cada elemento da bolsa e vou colocar um elemento do lado do outro. Pronto, estou organizando para eu ter controle de tudo que está dentro da minha bolsa e exibir cada item que está dentro da minha bolsa. A mesma coisa aqui. O map ele vai estar pegando os itens dentro da bolsa, dentro do array, e organizar e exibir para a gente, tá? Então, sapatos.map, map é um método, tá? Que ele recebe um parâmetro, tá? Parâmetro é como se fosse uma variável que você vai estar chamando o que está mapeando. Tá confuso? Você vai entender agora. Sapatos.map, parênteses, item, e aqui eu vou usar uma função anônima. A gente vai ver ainda que são funções, mas isso aqui é uma função direta, que é a necessária para a gente conseguir estar realizando o map. Então, igual e maior que é uma arrow function, tá? E abro chaves aqui dentro, porque isso aqui é uma função, tá? Então, abro aqui dentro e vou colocar aqui, já posso colocar qualquer coisa que eu queira. Por exemplo, document.write, já vai vir o item, ponto, ó, já vai exibir já para mim. Sapato. Quando eu salvo aqui, ó, já aparece todos os sapatos para mim. Ah, mas Alexandre, ainda não entrou na minha cabeça. Gente, primeiro que é prática. E outra coisa, isso aqui é a sintaxe do JavaScript, é a forma que o JavaScript quer ser escrito para estar funcionando assim, tá? Então, sapatos.map, dentro de parênteses, eu vou colocar uma variável que eu vou estar chamando cada sapato que está sendo mapeado. E a essa variável eu vou atribuir uma função. E essa função vai ser a de exibir os sapatos, tá? Com o document.write vai exibir lá no meu HTML, tá? Posso até estar colocando aqui algo chamado template, algo chamado literals, que é a crase, tá? Tem o acento agudo e tem a crase, que é, por exemplo, nome do sapato é, e eu posso misturar string com variável na mesma frase. Então, o nome do sapato é cifrão e chaves, e aqui dentro de cifrão e chaves eu coloco o nome da variável, item.sapato. Salvo aqui. Ó, nome do sapato é Jordan, nome do sapato é Force. Vamos colocar aqui um H1. Salvo aqui. Ó, nome do sapato é Jordan, nome do sapato é Force, nome do sapato é All Star. Consegui exibir o meu array de objetos aqui dentro, tá? Muito legal. Então a gente já pode estar marcando no note o que a gente aprendeu, que são arrays e objetos. Agora a gente vai ver sobre manipulação de DOM, sobre manipulação do HTML com o JavaScript. A gente já viu um pouquinho disso, ó. A gente já está vendo como que eu coloco dados dentro do HTML por aqui.
Só que agora a gente vai ver como que eu pego, por exemplo, um H1 aqui. E eu chamo esse H1 aqui no JavaScript para colocar os valores nele, tá? Então, por exemplo, H1, e vou passar uma ID aqui de título, exemplo, e salvo aqui. Como que eu pego esse H1 e coloco para ser exibido esse texto aqui dentro desse H1 aqui? Interessante, ó. Então eu venho aqui e vou criar uma outra variável aqui em cima de sapatos. Essa variável vai se chamar texto. E o que ela vai receber? Essa variável texto aqui, ela vai receber este H1 aqui. Tá? Como que eu vou chamar esse H1 aqui? Eu vou pegar o document, novamente, né, acessando o HTML, ponto carry selector, tá? O carry selector é para eu selecionar algo do meu documento, tá? E o que eu vou selecionar? Isso aqui é um método. Então, parênteses e aspas, e eu vou estar selecionando por algum seletor que eu coloquei no meu HTML. Como assim? Se for tag, eu coloco aqui H1. Se for uma class, eu coloco ponto nome da class. Se for um ID, hashtag título. Ok, salvei. E já está pegando aqui esse H1. Agora, para eu escrever isso aqui tudo dentro desse H1 aqui, é só eu vir texto, ponto, inner HTML. Texto porque eu estou pegando esse H1 todo. Isso aqui que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui. Tá? Ponto inner HTML. E no caso, eu estou facilitando, salvando dentro de uma variável. Então, texto.inner HTML é igual, aliás, é mais igual, porque tem mais de um elemento aqui. É mais igual a item.sapato. E salvo. Foi, ó. Já está funcionando aqui, tá? Só que eu posso melhorar ainda, ó. Eu posso, por exemplo, estar colocando estilização aqui, tá? Posso estar, por exemplo, estilizando esse H1 aqui usando CSS, que vai estar estilizando os elementos que vão estar vindo lá do meu JavaScript. Muito interessante. Beleza, aqui você já aprendeu a como exibir informações que estão dentro de um array de objetos no HTML corretamente, tá? Deixa eu substituir esse H1 aqui por uma div, tá? E aí aqui dentro, eles não precisa estar mudando aqui mais nada. Eles só mudei aqui no HTML. Aí aqui eu posso tacar aqui o literals e colocar o H1 aqui direitinho dentro dessa div, tá? Aí colocar aqui cifrão chaves, porque aí vai ter a variável. Aqui, Jordan Force All Star, tá? Vamos supor que eu queira colocar imagem aqui. Ó, vamos pegar aqui umas imagens, ó. Tem a Judy aqui e essa captura de tela aqui do Cyberpunk. E essa outra aqui. Vou colocar aqui dentro, tá? Criar aqui uma pasta, images. E o que eu vou estar fazendo? Vou estar colocando a rota das imagens aqui. Então, Jordan, ponto, barra, images, barra, captura de tela. Aqui é a mesma coisa. 56 e aqui do All Star também. E aqui eu vou estar chamando assim, ó, imagem, ó. Image, a tag normal, gente. Eu estou colocando esse texto.ini HTML, está criando no HTML, especificamente dentro desse texto aqui, que na verdade é essa div, dentro do título, né? Hashtag título, esse H1. Ele está criando um H1 dentro de uma div, através do JavaScript. Image, src, igual a aspas, e aqui já faz tag. Aqui dentro, ó, é a mesma coisa, cifrão, chaves, é como se ele estivesse passando essa rota aqui dentro do src, tá? Então coloque item.foto e salvo. Salvo aqui, ó. Já vai aparecer na foto de cada um, ó. Gente, maneira bem simples de se fazer, tá? E mais, eu posso estar colocando aqui uma ID ainda, ó. Fotinha. Salvei aqui. Agora eu posso estar criando aqui um styles
e criar aqui um arquivo style.css e sincronizar aqui no meu HTML. Link href .barra style.css rel style sheet. Ó, se eu vier aqui e chamar o hashtag fotinha, posso colocar uma widget de 300 pixels, ó. Aí, ó. Eu posso definir a ID pelo JavaScript e estilizar aqui no CSS ainda. Ou seja, cara, é muito bom. H1, ó, font size 52 pixels e color red. Aí, ó. Dá para estilizar. Eu tenho a liberdade de fazer isso aqui no JavaScript. Muito interessante de se fazer isso aqui. Tá bom? Então, acho que sobre manipulação de DOM, a gente já conseguiu estar entendendo ali o básico o suficiente para estar brincando ali com algumas coisas no JavaScript. Tá? Agora vamos vir para condicionais, um assunto muito polêmico e importante aqui do JavaScript. Vou até apagar aqui esse CSS, tá apagando essa imagem aqui também, tá? E apagando isso aqui, só deixando o script src. Gente, condicional é o famoso if-else aqui do JavaScript. Ou seja, algo só vai acontecer quando tiver determinada condição em detrimento daquilo. Como assim? Se o peso de uma pessoa for maior que 80 quilos, vai acontecer determinada coisa. Se não for maior que 80 quilos, vai acontecer outra coisa. Basicamente é isso. A gente vai aplicar isso em desenvolvimento de software. Mas, a grosso modo, para vocês entenderem o que é uma condicional, a gente vai fazer assim. Ó. Vou criar uma variável aqui, let peso igual a 80, tá? E já vou começar aqui na condicional. If, se, e aqui dentro de parênteses eu vou colocar se o quê? Qual a condição? Se peso for maior, sinal de maior, eu tenho vários sinais aqui, ó. Tem sinal de maior, tem o sinal de igual, mas não é igual esse aqui, que é um sinal de atribuição, é sinal de similar. Se peso for similar a alguma outra coisa, se for menor, se for maior e igual, ou seja, se for maior ou igual a determinado peso, a gente tem o diferente, que é esse sinal aqui, ó. Se peso for diferente, então assim, eu tenho vários sinais aqui. Eu tenho se peso for maior ou igual a 90. Aí aqui dentro de chaves eu vou colocar o que vai acontecer se peso for maior ou igual que 90. Eu vou colocar que vai ter um document.write que vai estar dizendo você está com cifrão chaves. Não posso colocar dentro de aspas, tem que colocar dentro de template, que é o literals, a crase, tá? Então aqui e aqui no final também. Você está com cifrão chaves, peso, quilo. Vá se exercitar. É o peso que eu tô quase chegando, tá? Pelo amor de Deus. Else, se não, tá? Aqui, gente, no final das chaves eu coloco else, que é o se não. Ou seja, se não cair nessa condição. Ou seja, se não, se peso não for maior que 90, document.write, você está saudável. Salvo aqui. Vou lá no meu navegador olhar o que caiu. Você está saudável. Ó, você está saudável. Se eu boto aqui agora 90, você está com 90 quilos e vai se exercitar. Se eu boto 50, você está saudável. Ou seja, condicional, gente, basicamente é isso. Vou até dar um outro exemplo para vocês. Um outro exemplo a gente já vai ver algo muito interessante aqui que eu nem coloquei no Notion, que no caso são funções, tá? O
que a gente viu um pouco disso aqui no Arrays e Objetos na hora do map, que é uma função, é uma função direta. No caso, a função que a gente vai estar usando aqui, ela é uma função que vai ser executada através de uma ação no front-end, no HTML, que vai ser, por exemplo, um clique no botão. Ao clicar no botão, essa função vai acontecer. Vou criar aqui uma function, function, e aqui no function eu posso colocar qualquer nome. Handle function, sei lá, vou botar qualquer nome só para vocês entenderem. Abre e fecha parênteses aqui e abre e fecha chaves, tá? Aqui dentro de chaves eu vou colocar a função, ou seja, eu vou colocar aqui alert função disparada e salvo aqui. Como que eu vou disparar essa função aqui? Vou vir aqui no meu HTML e criar um botão. Botão disparar função. Tá aqui, quando eu clicar não vai acontecer nada. Mas se eu passar aqui, por exemplo, um onClick, e aqui no meu onClick eu passar o nome da função, handle function, e abre e fechar parênteses, e salvar, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ele vai disparar a função. Só vai ser disparada quando eu clicar no botão. Eu tenho vários, tenho on mouse enter, ou seja, só de eu passar o mouse, ele já dispara. Tenho on mouse leave, que é quando o mouse vai embora. Entra o mouse, quando sai, ele dispara. E tem on click, que é o que eu uso, tá? Para mim é tudo bobeira. On click e foi. Só que é uma função. Ou seja, eu quero que ao clicar no botão, ele faça aquela lógica lá de retornar se o peso, tal, papapá. Para isso eu vou criar um input aqui, tá? O input. Vamos colocar o peso pelo input, não pelo código em si, tá? Vamos juntar isso aqui com manipulação de DOM. Input type number, placeholder, insira seu peso. E um ID aqui de peso, né? Tá aqui, insira seu peso, vai disparar a função. Eu vou botar aqui calcular peso. E vou colocar aqui um H1 vazio, tá? Que vai ser onde vai ser exibida a nossa mensagem, ok? Então aqui dentro eu vou chamar já esse H1 aqui, igual a gente fez. Let texto igual a document.carrySelector, parênteses, aspas, e vou chamar diretamente a tag H1, ok? Agora eu vou chamar o input, que vai ser let valor, vai ser igual a document.carrySelector, parênteses, aspas, e hashtag peso, que tem ID peso ali, e só. E aqui vou colocar, se valor tiver maior ou igual que 80, vai aparecer no nosso H1, então texto.ini.html, literals, você está com sobrepeso. Está com cifrão chaves, valor, quilo. Se não, else, se não, vou copiar essa mensagem aqui e vou colocar aqui. Você está abaixo do peso. Salvei aqui. Vamos testar. Insira seu peso, 50. Calcular peso, você está abaixo do peso. Está com Object.html input element quilo. Por que está dando esse erro aqui? Já até sei. Por quê? Se eu vier aqui no inspecionar, colocar no console e colocar aqui, por exemplo, console.log e o que está vindo no valor, olha o que está chegando para a gente aqui no valor. Vou botar aqui 50 e salvar. Ó, input, tá, não está chegando o que eu estou digitando, está chegando o input em si. Por quê? Porque aqui eu estou chamando o input em si e não o valor do que eu estou digitando no input. Para chegar ao valor, é só colocar aqui ponto .value e salvar. Então, eu vou colocar aqui 50, ó. Chegou a 50. Você está abaixo do peso, está com 50 quilos. Se eu coloco 70 aqui, 70 quilos, 95, já estou com sobrepeso, tá?
Vamos dar uma complicadinha aqui ainda mais, mas já vou usar o mesmo exemplo aqui ainda, tá? Se valor for maior ou igual que 90, texto.ini.html é igual a você está com cifrão chaves valor quilo. Faça exercícios físicos. E aqui tem algo interessante. Eu posso finalizar aqui com else, se não tiver maior que 90 vai acabar, mas eu posso usar algo chamado else if. O else if é o mas também, ou porém, ou se não se. Esse não se é uma condicional de meio termo. Como assim? Se peso for maior ou igual que 90, você está com determinado peso, faça exercício físico. Mas também, se o peso for menor ou igual que 40, posso colocar outra condição aqui. Ó. Você está com ganhe massa muscular. Ou seja, se for maior que 90, eu tenho que fazer exercício físico. Se for menor que 40, eu tenho que ganhar massa muscular. Se não, ou seja, se não for maior que 90, nem menor que 40, eu estou no meio termo, estou saudável. Então vai me retornar uma mensagem dizendo que eu estou saudável. Estou saudável. Salvei aqui. Vamos testar. Qual é o seu peso? 65. Estou saudável. 70. Estou saudável. Chego nos 90, já tem que fazer exercício físico. Estou com 55, estou saudável. Estou com 50, estou saudável. Mas chego nos 40, tem que ganhar massa muscular. Então, essa é a importância das condicionais, tá? E a importância do JavaScript. Gente, espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula aqui, desse vídeo aqui. E se você gostou, não se deixe de inscrever no canal, de curtir o vídeo, de mostrar para os amigos de vocês. Gente, qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários ou entra lá no grupo que está na descrição do vídeo, tá bom? Caso você não saiba, eu tenho uma academy de programação chamada Next Academy, no qual a gente vê esse conteúdo aqui e milhões de outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se vale a visita, tá aqui nos comentários o link, tá bom? E se quer ter uma promoção muito especial, me chama lá no Instagram pra gente estar conversando que você tem interesse, tá? Te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau!